vamos fazer a leitura, e os irmãos podem ficar sentados mesmo. A partir do verso 1 diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou a Tamar, de Tamar a Perez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da qual fora mulher de Urias, Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acaz, Acaz a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi ao exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14, e todos digam amém. Irmãos, quando eu estava meditando nesse texto, nessa genealogia, irmãos, eu vi assim tantas coisas. Eu estava até comentando com a minha irmã, com a Vanessa. Eu falei tanta coisa para falar que eu não consigo pegar um por um. Então eu preferi trazer algumas aplicações práticas dentro desse texto. E a primeira coisa, irmãos, que nós vamos ver nesse texto é que Deus, Ele é misericordioso. Mateus, através dessa genealogia, ele nos mostra as misericórdias do Senhor. Como que ele faz isso? Primeiro, irmãos, ele mostra a misericórdia de Deus rompendo com a desigualdade. Por quê? Porque era comum, irmãos, naquela época, quando se listava as genealogias, era comum apenas o nome dos homens aparecer, não das mulheres. Mas quando nós vemos aqui a genealogia do nosso Senhor, Mateus, ele faz questão de listar aqui 4 mulheres, irmãos. E nós vamos ver um pouco mais para frente que cada uma dessas mulheres teve uma história peculiar. Então, irmãos, Mateus, ele já começa mostrando a misericórdia de Deus, rompendo a desigualdade entre o homem e a mulher. Jesus, ele vem, irmãos, para restaurar a dignidade do homem. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, diferentes irmãos, do propósito pelo qual nós fomos criados, mas não em questão de valor. O homem, ele é criado como cabeça, aquele que dá direção. Irmãos, a mulher, ela é aquela que auxilia o homem no cumprimento do seu propósito. Ela é a auxiliadora, ela é aquela que é idônea. Agora entenda bem, quando nós falamos de valor, o homem não é maior do que a mulher, nem a mulher é maior do que o homem. Agora, irmãos, quando Mateus ele escreve isso sabendo que naquela época, porque ele era judeu, e ele escreve para os judeus, e naquela época, irmãos, o judeu ele era tão orgulhoso, que ele costumava fazer uma oração, e nessa oração ele agradecia a Deus por algumas coisas. Ele agradecia a Deus, irmãos, primeiro, por ele não ser escravo. Segundo, por ele não ser gentio. Gentios somos nós, o povo que não é judeu, o povo que não é de Israel. E a terceira oração que eles faziam, eles agradeciam a Deus por não ser mulher. Então, nessa época, Mateus escreve o seu evangelho.
mostrando, irmãos, que Jesus veio para salvar a todos sem distinção. Segunda coisa, irmãos, ele veio para salvar os perdidos. As misericórdias de Deus nessa lista, irmãos, por isso que eu coloquei esse nome, uma lista graciosa. Porque, como eu falei, quando Mateus escreve sobre essas mulheres, e nós vamos ver a história dessas mulheres, irmãos, é de propósito que Mateus coloca elas aqui. E eu quero que os irmãos olhem comigo aí. A primeira mulher que ele coloca no verso 3 é Tamar. Irmãos, Tamar, a palavra de Deus vai dizer lá em Gênesis 38, que ela cometeu incesto com o seu sogro. Irmãos, ela se deitou com ele, engravidou dele e teve 2 filhos. O sogro de Tamar era Judá. Quando você vê a história, irmãos, você vai ver que os filhos de Judá eram maus e não temiam ao Senhor. Então ele deu um dos seus filhos como marido, como esposa dela, e porque ele não temia a Deus, ele morreu. O segundo também assumiu ela como esposa, e por não temer a Deus, ele também morreu. Tendo o seu terceiro filho novo, irmão, jovem, ele falou: olha, espera até que o meu filho cresça, então ele te tomará por esposa. Quando ele cresce, irmão, Judá não cumpre a sua palavra. Então a palavra de Deus fala que Tamar, sabendo que ele ia passar num determinado lugar, ela se veste ali, irmãos, cobrindo o seu rosto, e ele a tem por prostituta, e se deita com ela. E ela toma ali, irmãos, alguns pertences dele e vai para a sua casa. Passado algum tempo chega a notícia: Tamar, sua nora, está grávida. E ele já fica furioso e fala: olha, vamos apedrejá-la, porque ela adulterou. E ela manda uma resposta: olha, eu estou grávida de quem é dono desses pertences. Então Judá vê, irmãos, que ele cometeu o maior pecado do que é. O que eu acho interessante aqui é que essa mulher é da linhagem do nosso Salvador. Jesus veio da linhagem dessa mulher. Irmãos, Jesus veio para salvar o perdido. Jesus veio para buscar aqueles irmãos que estavam perdidos. Ele não veio para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Mateus não coloca apenas a história de Tamar, irmãos, mas ele também coloca a história de uma outra mulher. Olha aí comigo, no verso 5. A palavra de Deus diz que Salom gerou de Raabe. Irmãos, quem foi Raabe? Raabe, irmãos, nós vamos ver que lá em Josué, capítulo 2, quando Josué manda 2 homens para espiar ali aquela terra, irmãos, a palavra de Deus fala que eles chegam à casa de Raabe. Raabe era também prostituta. E quando eles chegam ali, irmãos, o povo daquela terra fica sabendo que havia espias ali, e vai até lá para prender aqueles homens, e ela esconde aqueles homens, porque Raabe, irmãos, ouviu falar do Deus de Israel, de como ele abriu o mar, de como ele venceu os egípcios, de como ele libertou o seu povo, e tendo ouvido falar desses feitos, ela se converteu, ela acreditou no Senhor. Ela confiou no Senhor. E ela, irmãos, sendo pecadora, esconde aqueles homens. E a palavra de Deus fala, irmãos, que quando eles invadiram Jericó, irmãos, Raabe com a sua família foi salva. Não apenas salva, esta mulher entra para a linhagem do nosso Senhor. Esta mulher, irmãos, entra também como descendente do nosso Salvador, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Irmão, nós vamos ver que tem uma terceira mulher na história. Olha aí comigo. Ainda no verso 5 nós vamos ver que Raabe gera Boaz, e Boaz, irmãos, de Ruth. Quem foi Ruth, irmãos? Quando você lê o livro de Ruth, você vai ver que ela era moabita. Ela era de um povo que não temia a Deus, irmãos, um povo que era amaldiçoado. Você vai ver, irmãos, a história de Ruth e como que ela, ao se casar com um dos filhos de Noemi, quando ele sai de Israel e vai para Moabe, porque a palavra de Deus fala que naquele tempo não havia pão em Belém, não havia pão na casa do pão. Irmãos, e ao invés deles confiarem na provisão de Deus, eles vão para a terra da maldição. Eles buscam provisão em outros
lugares. Mas ali, irmãos, quando Ruth casa com uma dos filhos daquela mulher de Noemi, irmãos, a palavra de Deus fala que morre o marido de Noemi, morre os 2 filhos de Noemi e fica apenas ela e suas noras. Ela manda que uma de suas noras volte para casa, ela volta, ela fala com Ruth: olha, minha filha, volte para sua casa, eu sou velha, eu não tenho nada para te oferecer. A resposta desta mulher é: aonde fores eu irei. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Você sabe por quê, irmãos? Porque ela ouviu falar do Deus de Israel. Ela confiou no Senhor. Ela volta para Israel, irmãos, com a sua sogra. E ali, irmãos, ela conhece Boaz. Eu acho interessante, irmãos, que de Boaz, quem que ela gera, irmãos? Ela gera Obed, que é pai de Jessé, que é pai de Davi. Esta mulher, irmãos, que não era do povo de Deus, entra para a linhagem do nosso Salvador. Por quê? Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós temos uma quarta mulher, irmãos, que a palavra de Deus vai dizer também. Olha aí comigo no verso 6. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias, Batseba. Irmãos, a palavra de Deus fala que um dia o rei Davi estava passeando no seu palácio, no tempo em que os reis saíam para a guerra. Davi, ao invés de cumprir o seu papel, o seu propósito, ele fica em casa. E quando ele fica em casa passeando, irmãos, pelo seu palácio, ele vê uma mulher bela, e ele deseja aquela mulher, e ele chama aquela mulher, e ele se deita com aquela mulher. Irmãos, e aquela mulher era esposa de um homem que servia ao rei e servia ao Senhor. Acredito que os irmãos conhecem a história. Davi, irmão, se deita com ela, manda ela para casa, ela engravida, e ele agora orquestra um plano para matar o marido daquela mulher, Urias. A palavra de Deus fala, irmãos, que um abismo chama outro abismo, e o pecado, irmãos, aquele que se abraça ao pecado afunda cada vez mais. É por isso que nós precisamos de um Salvador que nos salve, não das nossas doenças, não das nossas mazelas, mas do nosso pecado. Irmãos, a palavra de Deus fala que Deus, ele mata o primeiro filho daquela mulher, mas Deus dá um outro filho, e este filho é Salomão, o homem mais sábio que já pisou na terra depois de Jesus. Irmãos, essa mulher, que a olho humano, assim como as outras, eram completamente indignas, ela está na lista. Ela é descendente do nosso Salvador. Não apenas ela, pastor, o senhor falou das mulheres, irmãos, o próprio Davi, que cometeu esses atos terríveis. Irmão, depois ele alcança graça e misericórdia, porque ele se arrepende diante de Deus. E Davi, na hora de orar, se arrepender, ele fala: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Senhor, torna a trazer a alegria da tua salvação. Davi falou: Senhor, não deixe que eu perca a alegria da tua salvação. Irmãos, e nós entendemos aqui que assim como houve misericórdia para Davi e para essas mulheres, a misericórdia também para nós e para todo aquele que se achega a Deus. Assim como houve graça, irmãos, para esse homem, para essas mulheres e outros que eu poderia falar, mas pelo tempo, irmão, não dá. Assim como Deus alcançou e eles fazem parte da descendência do nosso Salvador, assim também a graça para a minha vida e para a sua vida, a misericórdia para a minha família e para a sua família. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, irmãos: a graça de Deus não é hereditária. Irmãos, nós devemos nascer de novo. Você vai ver nessa lista que existem filhos perversos de pais piedosos. Você vai ver nessa lista alguns pais que temeram a Deus e andaram nos caminhos do Senhor, mas que os seus filhos foram em direção completamente errada. E nós vamos ver, por exemplo, irmãos, Roboão, que a palavra de Deus fala que ele era filho de Salomão.
Olha aí comigo o verso 7. Salomão gerou a Roboão. Roboão, irmãos, a palavra de Deus vai dizer que ele não teme a Deus. Ele não anda nos caminhos do Senhor. Irmão, Salomão serviu ao Senhor. Deus usou Salomão para construir o templo. E embora Salomão tivesse cometido muitos erros, ainda assim ele se arrependeu. Quando você vê o livro dele, Eclesiastes, quando ele já está mais maduro, irmãos, você vai ver Salomão contando a sua história. Ele fala: olha, eu rodei essa terra, eu provei de tudo, eu busquei o sentido em todas as coisas e eu não achei. Tudo é vaidade, tudo é ilusão, tudo é engano. Quando ele chega na conclusão, ele fala: a conclusão é essa: temei ao Senhor. Essa é a conclusão da nossa vida. Devemos temer a Deus, devemos confiar em Deus, porque tudo mais é ilusório, é passageiro. As riquezas são passageiras, a fama é passageira, a beleza é passageira, irmãos. Mas a palavra de Deus fala que aqueles que confiam no Senhor permanecem para sempre. Salomão, irmãos, então ele foi fiel ao Senhor, mesmo com os seus erros, seus deslizes. E agora o seu filho, irmãos, ele reina de maneira completamente contrária àquilo que o seu pai ensinou, de modo que o reino de Israel é dividido. Apenas 2 tribos ficam com ele, e o restante, irmãos, vai para outro reino. E assim se prossegue, irmãos, o povo de Israel nessa divisão. Nós vamos ver também outro homem, irmãos, dá uma olhada aí comigo. Jorão, filho de Josafá. Irmãos, a palavra de Deus fala que Josafá, ele andou nos caminhos do Senhor. Olha aí comigo no verso 8. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão. Irmãos, Josafá andou no caminho que Davi andou. Ele foi fiel a Deus, ele não serviu a outros deuses. Antes ele serviu somente o Deus de Israel. Ele confiou no Senhor. Se os irmãos quiserem ler depois 2 Crônicas 17, seu filho Jorão, irmãos, ao contrário, fez o que era mal perante ao Senhor, se desviou dos caminhos do Senhor. Irmãos, ele teve o exemplo do seu pai, mas ele não seguiu. Ele podia andar nos caminhos do seu pai, mas ele não andou. Nós vamos ver ainda um outro homem, irmãos, Amon, filho de Manassés. A palavra de Deus fala aí no verso 10, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon. Irmãos, a palavra de Deus vai dizer que tanto Amon como seu pai fizeram o que era mal perante o Senhor. Todos 2, irmãos, serviram outros deuses, levaram o povo à idolatria, levaram o povo para longe do Senhor. Todos 2 fizeram aquilo que o Senhor reprovava. Então nós vamos ver, irmãos, que se por um lado nós temos pais que serviam a Deus, irmãos, e os seus filhos não serviram. Por outro, nós temos pais e filhos que não serviram a Deus. E nós vemos quão difícil é herdarmos as boas coisas, quão difícil é aprendermos as boas coisas, e como é fácil, irmãos, nós aprendermos aquilo que não presta. Você cria o seu filho, irmãos, no caminho do Senhor, ensinando o que é certo, ensinando o que é correto. Basta 1 minuto lá fora, irmãos, e eles aprendem coisas terríveis. Você ensina o mês inteiro o seu filho louvar ao Senhor com um hino. Basta uma vez que ele ouve uma música lá fora e ele aprende. Irmãos, como que o nosso pecado nos arrasta para a lama? E isso só mostra, irmãos, que nós precisamos da misericórdia do Senhor, da salvação do Senhor. Por último, irmãos, nós temos Jeconias, filho de Josias. Josias, irmãos, começou a reinar com 8 anos de idade e restaurou a adoração ao Senhor. Ele derrubou os altares, as imagens, ele destruiu a idolatria. Irmãos, ele serviu ao Senhor verdadeiramente. Enquanto isso, seu filho fez o que era mal perante o Senhor. E você sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? A graça não é hereditária. Nós devemos nascer de novo. Irmãos, nós devemos orar pela nossa casa. Nós devemos cuidar da nossa família. Quantos pais estão na igreja chorando pelos seus filhos que estão lá fora? Quantos pais estão na igreja, irmãos, clamando a Deus pelos seus filhos que estão perdidos no mundo?
E você pensa, Deus, mas o que está acontecendo, irmãos? Está acontecendo que a salvação é individual. A graça que te alcançou pode alcançar o seu filho, mas isso não é, irmãos, hereditário. Nós temos que buscar, nós temos que pregar, nós temos que orar, nós temos que lutar pela nossa família. Nós temos que clamar a Deus, ensinando-nos da presença do Senhor. Não adianta pensar, meu filho veio ir para a igreja, meu filho veio fazendo isso. Irmão, nós temos que trazê-los conosco. Quando eu falo trazer conosco, eu não estou falando trazer apenas para a igreja. Trazer para a igreja é o resultado de trazer ele com você todos os dias da sua vida. Quando a Bíblia fala que os pais devem criar os seus filhos, irmãos, eles devem pegá-los pela mão, e aonde você pisar, os seus filhos têm que pisar atrás. Mas o que nós fazemos? Nós terceirizamos, irmãos, a nossa responsabilidade. A escola que cuide, o governo que cuide, os professores que se virem. Mandamos eles para Roma e depois assustamos quando eles chegam aqui, irmãos, completamente transformados. Mandamos eles, irmãos, para o mundo e assustamos quando eles voltam mudando, quando eles voltam sem temor a Deus. É interessante, irmãos, que nas escolas não se pode ler a Bíblia, mas nos presídios ela é incentivada. Por quê? Por que nós não tratamos na base? Irmãos, é nossa responsabilidade. É nós que temos que cuidar. É nós que temos que ensinar. Seu filho tem que ver você orando. Seu filho tem que ver você lendo a Bíblia. Seu filho tem que ver você amando a sua família. Seu filho tem que olhar para você. Irmãos, eu vou falar uma coisa. A sua filha, ela tem que olhar para você, homem, e falar: eu quero um marido como você. O seu filho tem que olhar para você, mulher, e falar: eu quero uma esposa como você. Se nós chegarmos nisso, nós alcançamos o nosso objetivo. A graça não é hereditária, irmão. Nós temos que nascer de novo. Mas eu tenho uma notícia: a mesma graça que nos alcançou, alcança a nossa casa. A porta da salvação está aberta. Jesus, ele morreu de braços abertos, como que dizendo que estava abraçando o pecador. Ele dizia: venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado com o fardo do pecado, e eu aliviarei. Irmãos, a graça para nós, para nossa casa, para nossa família, a graça para o pior dos pecadores. Então nós não podemos parar de orar, nós não podemos parar de clamar, até que nós possamos dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia, aleluia. A todos quanto receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, da carne, mas da vontade de Deus. Irmãos, nós temos que confiar no Senhor. Terceira e última coisa que nós aprendemos nessa missa para nós orarmos: Deus cumpre as suas promessas. Mateus começa essa lista dizendo: Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Ele mostra, irmãos, que a promessa que o Senhor fez no passado se cumpriu. E ele enviaria, o Senhor prometeu que enviaria o Salvador da descendência de Abraão, da descendência de Davi, e esse Salvador veio. Pastor, por que isso é importante? Irmãos, porque se Deus cumpriu a sua palavra até aqui, nós temos base para crer que Ele vai continuar cumprindo as suas promessas. Toda a palavra de Deus se cumprirá, nada cairá por terra. Ele disse que o Messias viria e ele veio. E quando Jesus subiu ao céu, ele deu uma palavra, ele deu uma promessa. Ele disse: olha, um dia eu voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus prometeu que viria nos buscar. Ele disse: olha, tem de bom ânimo, no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Eu vou para o Pai, mas eu voltarei. Irmãos, o Deus que cumpriu a promessa no passado, Ele há de cumprir a promessa no futuro. Esta é a nossa esperança. Por que nós cultuamos, irmãos? Por que nós oramos? Por que nós abrimos mão das paixões desse mundo? Não é por causa dessa vida, porque essa vida é só um tempo, ela é passageira.
Nós fazemos isso, irmãos, porque nós aguardamos o cumprimento da promessa. E alguém fala com você: olha, como você sabe que vai cumprir? Porque Deus é fiel. Ele cumpriu todas as promessas do passado e Ele cumprirá aquelas que ainda restam. Irmãos, é nisso que nós confiamos, é nisso que nós nos agarramos. Porque sofremos com alegria, irmãos? Porque aquele que prometeu é fiel. Ele disse que Ele começou a boa obra e Ele vai completar até a vinda do Senhor, até o dia do Senhor. Ele começou e Ele vai terminar essa boa obra, de modo que a glória é dele somente, não nossa. Irmãos, eu quero trazer aqui 3 observações. Primeira coisa, e nós vamos orar. Não se esqueça, irmãos, a porta da salvação está aberta. Nós vemos nessa lista graciosa, irmãos, que Jesus veio salvar o perdido. Jesus veio buscar o pecador. Talvez você chegou aqui hoje: pastor, mas eu caí tão longe da graça, eu fiz coisas terríveis, será que tem jeito para mim? Eu quero te dizer: olha, Jesus veio para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Se nós crermos no Senhor, arrependermos do nosso pecado, irmãos, nós podemos nos achegar a Ele por fé, e Ele é fiel para nos salvar. Ele é fiel para nos salvar. Segunda coisa, irmãos, lembre-se: a graça não é hereditária. A sua família também precisa ser alcançada pelo mesmo poder, pela mesma graça que você recebeu. Não basta estarmos acomodados, irmãos, no nosso mundo individual, mas nós temos que lutar para aqueles que estão à nossa volta. Ah, pastor, vai dar um trabalho tão grande lutar com os meus filhos. Irmãos, este trabalho é seu. É seu esse trabalho. Certa vez uma mulher disse: pastor, eu cansei, eu pus meus filhos na mão de Deus. Eu falei: não, seus filhos estão na mão de Deus, mas é sua responsabilidade. É você que tem que lutar, é você que tem que buscar, é você que tem que clamar, é as suas lágrimas que tem que cair, até que a mesma graça que te alcançou alcance seus filhos, alcance sua família, alcance seus pais, seus irmãos. E por último, irmão, nós não podemos esquecer que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Amém? Fique sobre os seus pés, em nome de Jesus, e vamos orar.